Irmãos, aí para os irmãos terem uma ideia mais ou menos de como é o trabalho, como nós estivemos em uma comunidade islâmica, então quando você chega, você pode dizer que é missionário. Ninguém que vai falar de Jesus para você, pode. Mas, com certeza, eles vão descobrir que você é cristão. Pelo testemunho, né, pelo dia a dia. Quando a gente entra nessas comunidades, pode colocar os voluntários também. Então, você chega com esse trabalho, esse projeto da Junta dos Radicais, é um projeto que convoca jovens para estarem nos nossos campos africanos, para falar de Jesus, e a estratégia que eles usam são projetos sociais, para que você possa entrar nessas comunidades, levando algum benefício, e esses projetos possam ser pontes para que o evangelho seja pregado. Então, a melhor forma de evangelizar essas pessoas é através do relacionamento, né? Você fazer amizade, chegar em um local, comer como eles comem, eles não viram aí, a gente comendo na bacia junto, é assim que eles fazem, no mesmo prato, todo mundo come junto, pode estar com a mão limpa, a mão suja, não vai ter que comer. Bebe a água que eles bebem, então é assim que você se aproxima do povo. Isso não é, isso você vai fazer, não é falsidade, não é nada disso. A gente aprende a amar esse povo da maneira que eles são. É impactante quando você chega, porque você está numa cultura totalmente diferente. Apesar que eu, quando estava na África, eu lembrava muito da minha infância, porque eu sou natural do Piauí. Então eu cresci numa cidadezinha ao extremo sul do Piauí, e quando eu era criança, meu avô tinha roça, então eu cresci nessa realidade. Lá eu não achei estranho, na aldeia que eu morava, não tinha energia, não tinha água canal, não tinha nada disso, era água no poço. Então, à noite era luz de velas, para mim não era algo tão diferente assim. Porque quando criança eu passei por isso. Mas no início, para quem está acostumado, é muito difícil. Lá, as comidas não eram tão estranhas assim. Eu tive que comer rato cru, nem macaco, nem nada disso. Eles comem basicamente arroz e amendoim lá. Eu não gostava muito de amendoim, tive que aprender a gostar, mas tudo bem, hoje eu amo. Então, assim, você chega com esses projetos, lá na aldeia, os irmãos viram que ali tem futebol, né, os meninos de futebol, basquete, é porque eu estava na África e eu tinha equipe de 4. Éramos 2 meninos e 2 rapazes, e o jogo gostava muito de basquete. E lá foi isso que Deus usou a vida dele para abençoar os jovens. Porque ele começou a ensinar basquete para os jovens, e através disso ele podia ensinar princípios da Bíblia, né? No começo nós trabalhamos com futebol, porque lá o africano ele ama futebol. Quando você fala que é brasileiro, nossa, o pessoal acha que você mora com Kaká, com Pelé, toma café com Ronaldinho, é assim. Então, isso pode não parecer, mas abre muitas portas. Eu tive a oportunidade de nas férias viajar para 2 países africanos, e quando a gente chegava na fronteira era interessante. O povo com a garranca assim, mas quando abriu o passaporte que veio era brasileiro, pronto, já abriu o sorriso, não cobrava mais propina para a gente nada. Começava a conversar e carimbar para o passaporte e ir embora. Então, por causa do futebol, que abre portas, são conhecidos. Então, assim, é muito interessante. Na nossa aldeia também não tinha hospital. Então, o Ricardo, que era o líder da equipe, ele fez aqui no Brasil só o curso técnico de enfermagem. Mas lá na aldeia, ele foi tão abençoado por Deus que ele fazia parte da aldeia, das mulheres. As mulheres sentiam dores, 4 horas da manhã, ele lá chamava o Ricardo, o cara já estava começando a fazer parte da mulherada toda. E aí, nisso, ele começou a me levar para ensinar fazer curativa, a dar injeção. E quando eu voltei para o Brasil, Deus colocou no meu coração de estar buscando um aperfeiçoamento dessa área, uma formação dessa área. E eu, para a honra e glória do Senhor, agora terminei o curso de enfermagem, curso técnico, a parte teórica, e estou começando a parte prática, para que tudo isso seja empregado para o reino de Deus e para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então, é um pouquinho assim, do que Deus fez nesse tempo. Eu retornei do campo em 2008 por problema de saúde. Infelizmente, ali, muitos missionários têm problema de saúde, e é o motivo do retorno de grande parte deles.
Porque lá na aldeia que eu morava, a doença que mais mata as pessoas é a malária. Eu tive malária 3 vezes. Graças a Deus que eu peguei o estágio fraco. E eu falava com o médico assim, doutor, eu não quero saber que eu estou forte não, porque o fraco está assim, eu quase morrendo, imagina o forte. E realmente eles têm bastante, mas já estão acostumados. A gente é muito difícil, né, quando a gente chega para se acostumar, mas Deus me permitiu voltar em 2008, faltando 8 meses para eu ter terminado. E quando eu voltei, na verdade, eu estava com mais coisas na saúde do que eu podia imaginar. Estava com infecção urinária, anemia, rim dilatado, bexiga inflamado, por aí vai, estresse. E foi um tempo assim mesmo de Deus tratar a saúde, cuidar, e Deus fez isso, possibilitou isso, cuidado. E hoje eu estou preparando para retornar, porque retornar para passar só 45 dias. Porque, como eu falei para os irmãos, estou nesse processo de terminar o estágio e fazer o curso de francês também, porque quando nós vamos para lá, nós passamos 5 meses estudando a língua, que é a língua oficial do negócio é o francês, mas o grande desafio é porque, assim, além do francês, eles falam vários outros dialetos, são vários mesmo. Você dificilmente vai perguntar para um deles assim, quantas línguas você fala? Ele vai dizer, uma, duas, não, ele vai falar 8, 9. E você, quando você fala? Eu falei, você mal fala português. Aí ri da sua cara. Mas é porque, assim, tem vários dialetos, né? Então, a dificuldade, um dos desafios em que eu peço aos irmãos que orem é a questão da língua também. Nós estudamos o francês lá para, a partir do francês, aprender o dialeto. Que no seu campo de trabalho, na aldeia lá, poucas pessoas falavam francês. E a gente encontra muita dificuldade. Como o projeto é um projeto de apenas 4 anos, e no campo você só passa 2 anos, no máximo 2 anos e 3 meses, então quando a gente está aprendendo a língua, o dialeto, de fato, de verdade, quando os projetos estão engatando, aí esse tempo acaba e você tem que voltar para o Brasil. Há essa quebra. E a gente ora para que missionários efetivos sejam enviados para lá, para ficarem trabalhando, porque quando acontece isso, eles lá, que já estão acostumados também, você vai embora, e aí vai outra equipe, aí tem que voltar. Então,